Olá, tudo bem com você? Eu sou Maria Helena, professora do 60 de Mais. Eu sou o Tarcísio Cabral, também professor aqui do 60 de Mais. E sejam bem-vindos, bem-vindas à Semana Celular Sem Medo. Aqui neste evento, nós vamos te mostrar como você também pode aprender a usar o celular para ter mais autonomia, segurança e qualidade de vida. E eu te digo que sim, que é possível, pois aconteceu com a gente, acontece com centenas dos nossos alunos. Fica aqui que eu vou te provar. E vocês podem até estar pensando, nossa, mas o Tarcísio e a Maria Helena devem ter uma inteligência muito acima da média. São os privilegiados ou são muito sortudos, ou algo assim. Mas eu posso te provar que não. Olha só um trechinho em vídeos dos nossos alunos que já conseguiram resultados iguais aos nossos e até melhores. E quase todos estavam começando do zero. Alguns tinham até raiva de mexer no celular. Olha só. Mês passado aconteceu uma coisa muito engraçada. Acabou a luz do hospital na hora da consulta. Claro, não ficamos no escuro, mas a médica tinha dificuldade de acessar no celular dela. Eu falei, eu não preciso nem de senha mais. Abri, passei meu celular para ela e falei, tá aqui todos os meus exames. Tenho 2 filhos mais novos, né? Que até ele às vezes vem perguntar alguma coisa. Agora eu estou me sentindo a mestre, né? Fiz mestrado, o que eu consegui ver, né? Ontem foi um dia super feliz para mim. Me senti super empoderada. Estava num evento com mais de 7.000 pessoas e o motorista foi me buscar. Acontece que não estava conseguindo me localizar. Então eu fiz aquela cara de inteligente, né? E falei para ele, estou mandando a minha localização para o senhor via WhatsApp. Viu só que legal? Viu como é totalmente possível conseguir resultados tão bons quanto os da Maria Helena e os meus resultados? Viu como as pessoas ficam felizes e veem com outros olhos a tecnologia do celular, agora que eles aprenderam a usar e têm toda a autonomia para fazer coisas que antes achavam que nunca iam conseguir? É super legal isso, né? E na aula 2 da Semana Celular Sem Medo, você vai aprender o que você precisa para dominar o celular com segurança. Nós vamos nos aprofundar na prática sobre como conseguir fazer o que hoje parece impossível no celular. E sem precisar pedir para mais ninguém, por exemplo, para pegar resultado dos seus exames médicos na internet, ou pedir um Uber ou uma comida por aplicativo. Então, não perca as próximas aulas. E antes da gente mergulhar nos erros que te impedem de usar o celular do jeito certo, eu quero abrir um parêntese rápido para te contar a nossa história. Porque, embora hoje a gente tenha tanta autonomia e segurança com nossos celulares, ou chamados smartphones, né? Nem sempre foi assim. Vamos contar brevemente como tudo começou. O caminho que a gente percorreu, na base da tentativa e erro, com estudos e, principalmente, como chegamos até aqui, nos tornando professores no curso 60 de Mais. Nós somos de uma época em que mal havia televisão em casa, quanto mais um telefone celular, né? Se alguém contasse naquela época que existiria um aparelho que fizesse tudo o que o celular faz hoje, com certeza pensaríamos que essa pessoa tinha vindo de outro planeta, né? Eu vim do interior, sou de Montes Claros, interior de Minas Gerais, de família grande, e na nossa época, para a gente poder conversar com alguém, a gente tinha que ir até a casa da pessoa, não é mesmo? E se ela não estava, a gente tinha que voltar e deixar recado, e às vezes ter que esperar o final de semana para a gente conseguir conversar com a pessoa que a gente estava querendo. Hoje eu sou aposentada, tenho 70 anos e minha missão como professora do 60 de Mais é ajudar o maior número de pessoas com mais de 60 anos a conquistar a autonomia no uso do celular. Eu nasci em Belo Horizonte, aqui em Minas a gente fala Belzonte, né? Sou do tempo do rádio, da TV em preto e branco, da radiola. Mesmo morando na capital, naquela época, telefone era uma raridade, né? Telefone celular nem existia, né? Comunicação à distância era por carta.
com 1 a 2 semanas de espera pela resposta. E quando precisava de uma comunicação urgente, era por telegrama, que levava cerca de 2 dias para chegar ao destinatário. E a gente ainda tinha que economizar nas palavras, porque o custo de envio do telegrama era calculado pela quantidade de palavras. Eu me lembro, Maria Helena, que na minha adolescência eu viajei pela primeira vez sozinho, né, de ônibus, eu fui para Araxá, de Belo Horizonte a Araxá. E aí enviei para minha mãe um telegrama para avisar que cheguei bem. A mensagem foi o seguinte: maravilhosamente. Economia, né? Uma palavra só. Agora, Tarcísio, eu quero contar para quem está nos assistindo como é que foi a forma que nós nos conhecemos. Foi em 1980, aqui em Minas Gerais. Vida corrida, trabalhando e estudando, mas um dia nos encontramos casualmente em uma seresta na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Isso mesmo. E aí, Tarcísio, como é que foi nosso encontro? Eu me lembro, lá na seresta da Praça da Liberdade, eu estava de moto, com um casaco de couro preto, né? Muito boy, queria impressionar a dona Maria Helena, né? E não perdi tempo. Logo pedi para ela anotar o nome dela, o número do telefone. Naquela época existia só telefone fixo, né? E anotar o endereço na minha agenda de telefones. Era uma cadernetinha assim que eu andava aqui com ela no bolso. Nada de celular com agenda de contatos como tem hoje, né? Lembro-me que ela, ao escrever o nome, pegou a minha agendinha de interesse, começou numa linha e passou para outra página, ao invés de saltar a linha e continuar na mesma página. Aí eu imaginei, puxa, será que ela não é econômica, né? Deve ter sido, assim, a emoção do momento, né, Maria Helena? Possivelmente, né? Na época. E na semana seguinte, nós começamos a namorar. Nos casamos em 1983, estamos casados há 42 anos. Sim, né? Nós queríamos muito, né, Tarcísio, ter filhos, mas isso nunca aconteceu. Esse é um detalhe importante da história dos 60 de mais. Quando você tem dúvida em alguma coisa do celular, você logo pede ajuda para seu filho, para seu neto, mas nós dois, o Tarcísio e eu, a gente não tinha essa opção. Havia então 2 caminhos: pedir para estranhos fazerem pela gente ou tentarmos sozinhos. Como a gente não sabia fazer, o mais fácil era pedir para pessoas fazerem por nós. E que pessoas eram essas? Qualquer pessoa. Não tínhamos opção, sem ter filhos para ligar e perguntar, nem netos, pedíamos para quem estava por perto de nós. Olha só, vocês imaginam o quanto que isso é perigoso, né? Porque infelizmente tem muita gente ruim no mundo, né? E pedir ajuda para estranhos acabou ficando mais frequente e isso nos incomodava. Afinal, a gente não pode ficar dependendo de pessoas estranhas para cuidar de coisas importantes nossas, como, por exemplo, fazer um Pix, pagar uma conta, pedir um transporte por aplicativo, né, o Uber, por exemplo, que, além de nos incomodar, é arriscado. Porque a pessoa pode mandar a gente para onde ela quiser, quando não sabemos mexer no aplicativo, não é mesmo? A situação era frustrante e arriscada. No fundo, não sei assim, se a gente sentia mais ou vergonha ou medo. Vergonha porque a gente trabalhou tanto, batalhou por uma vida inteira, nós construímos a nossa história no mundo real, sempre em dia com as novidades da época. E agora estávamos perdendo toda essa autonomia para um aparelhinho que cabia na palma da nossa mão. Olha só. E nós nos perguntávamos, será que nós não conseguimos mais aprender como na época da nossa juventude e mudar essa situação, né? Então, a gente pensava, antigamente, nós decorávamos o número do telefone de todo mundo, data de aniversário dos amigos. Será que agora a gente não consegue memorizar um passo a passo sobre como mexer no celular? E por falar em memorizar, em aprender, acompanhar novidades, imagine o tanto de gente que não evoluiu profissionalmente por não ter conseguido acompanhar a tecnologia. Olha só. Além da vergonha, no nosso caso, nós sentimos também medo, porque a gente estava dando acesso à nossa conta do banco, por exemplo, para alguém que não conhecíamos e podia fazer o que quisesse e nós demoraríamos muito tempo para perceber se ela fizesse alguma coisa errada com a nossa conta.
É mesmo, Tarcísio, então ficou perigoso. Tentamos por outro caminho que nos restava, aprender por conta própria. Eu morria de medo, medo de fazer errado, medo de estragar o celular. E o pior, um dia um dos meus medos se concretizou. Eu fiz uma coisa muito errada. Eu estava em um cliente e eu me embananei todinha no celular e acabei postando a senha do e-mail dele no status do WhatsApp. E eu lembro disso, mas o que é esse tal de status do WhatsApp? Olha, sabe o que aconteceu? Eu postei o e-mail e a senha do rapaz que eu estava conversando com ele no WhatsApp e todos os contatos do meu telefone aqui no WhatsApp receberam esse e-mail e a senha. E muita gente veio me falar, o que é isso? O que é isso? E eu falei, meu Deus, esse dia eu pensei, não, eu não posso, definitivamente eu não posso ficar sem aprender a fazer tudo direito. E como é que eu fiz isso de enviar o e-mail e a senha para todos os meus contatos do WhatsApp? Eu vou mostrar aqui agora. Eu venho aqui no WhatsApp e quando eu entro aqui no WhatsApp, aí eu venho aqui, está em conversas, aqui está tudo ok. Mas se eu toquei aqui em atualizações, e aqui a primeira coisa que vem é adicionar status, se eu não percebo o que eu estou fazendo aqui, vou fazer muito rápido, eu toco aqui, olha, em adicionar status, e eu tenho, por exemplo, lá, foto, tenho qualquer outra coisa que tiver aqui. Pode ser um dado bancário? Pode ser um comprovante de pagamento de banco, pode ser até uma coisa que as pessoas não gostariam de estar vendo, né? Uma foto, né? É uma foto que a pessoa realmente não gostaria que os outros vissem essa foto dela. Então, de repente, você faz o seguinte, você vem aqui, olha, e toca, vou escolher essa florzinha aqui, aí de bom dia. Aí você manda isso aqui, olha, e todos os contatos vão estar recebendo esse bom dia. Então, como é que eu vejo isso aqui? Eu vou ver aqui, olha, que todos os contatos meus aqui, eles vão ver aparecer como o meu contato com um círculo em volta, dizendo que eu enviei naquele momento esse bom dia. O status é bom quando você quer enviar uma mensagem para todo mundo, né? Quando você quer enviar uma mensagem única para todos os seus contatos, e essa mensagem vai ficar disponível por 24 horas, aí você manda. Por exemplo, assim, um médico que fala, eu vou estar de férias, se você quiser entrar em contato com urgência, ligue para telefone e tal, né? Exato, você coloca no status, exato, né? isso no status. Aí essa mensagem dele só vai valer por 24 horas, então ele vai ter que mandar outras vezes, né, para avisar. E tem outras formas também no WhatsApp que depois a gente pode ensinar para vocês. Mas uma forma da gente avisar aquilo que a gente quer no dia para a pessoa, uma mensagem que vai durar 24 horas, é poder adicionar ao status, como a gente fez aqui, entrou em atualizações e colocou o status. E aqui no meu status já está aqui publicado, olha, que eu publiquei há 1 minuto atrás. E aqui para ver o que eu acabei de publicar, eu toco aqui no meu status e na bolinha do perfil do status vai estar exatamente esse bom dia que eu acabei de dar aqui. Então, Maria Helena, você sem querer enviou a senha e o e-mail de uma pessoa, ao invés de mandar para a pessoa que você queria, você mandou para o status. Mandei para o status, exatamente. E aí todas as pessoas, todos os meus contatos do WhatsApp receberam. Então, seria assim, você estava querendo mandar uma mensagem para um monte de gente? Não, eu estava querendo mandar para uma pessoa específica. Eu estava querendo mandar uma mensagem para um contato específico. E aí, essa hora, ao invés de eu mandar para um contato específico, eu fui entrar no status e mandei para todos os meus contatos. Aí é que mora o perigo, tá vendo? Esse é o perigo de você, muitas vezes, compartilhar aquilo que você não gostaria de ter compartilhado ou alguma coisa que é muito pessoal e que você compartilhou. Então, eu pensei assim, definitivamente eu não posso ficar sem aprender a fazer tudo direito. E como eu fiz isso?
na base da tentativa e erro. Foi muito doloroso. A gente errou bastante, porque esse processo foi sem curso, sem ajuda estruturada, sem alguém para explicar com as técnicas de aprendizagem e memorização que criamos e que hoje chamamos, não é, Tarcísio, de Neuro 60. E o Tarcísio vai explicar sobre essas técnicas. E, por um lado, nós tínhamos uma grande motivação. Queríamos uma mudança. Não podíamos continuar como estávamos em relação ao nosso celular. Por outro lado, havia o medo, a frustração e a sensação de que tudo era complicado. Até parecia que nós tínhamos dois cérebros, um que nos impulsionava, outro que nos travava, um que dava pensamentos de coragem, de disposição para a mudança, outro que nos dizia assim, não, fique quieta, melhor não mexer nisso, pois pode dar errado. Maria Helena, não é apenas impressão sua parecer que você tinha dois cérebros em conflito, isso é real mesmo. A neurociência e estudos sobre processos cerebrais revelam que nós temos, na verdade, como se fossem dois cérebros em um. Nós temos o cérebro consciente, que controla só 3 a 5% de tudo que nós fazemos, e o inconsciente, que controla 95% das coisas que nós fazemos. É isso mesmo. Inconscientemente, o cérebro está controlando a maioria daquilo que a gente faz ou pensa. O inconsciente é mais forte, é como se fosse um gigante que resiste ao consciente. E como equilibrar esse conflito, né, entre o que você quer conscientemente e o que você tem medo de fazer, que é inconsciente? Tem muito curso motivacional, pode ser uma solução, mas o melhor, você fazer uma ginástica mental para equilibrar esses dois cérebros. Como? Utilizando atividades práticas relacionadas a aprender a usar corretamente o celular, por exemplo, é muito mais eficiente para evitar que o gigante, né, da mente inconsciente sempre vença essa disputa. Pois é, eu sei muito bem como era essa força desse gigante resistindo à minha vontade de aprender a usar o celular. Eu mexia, apanhava, errava, tentava de novo, e são coisas que a gente errou muito por não entender como funcionava. Exatamente como a Maria Helena explicou aí sobre o WhatsApp e o status, né? Que o WhatsApp era uma coisa muito nova para a gente, né? E quantas vezes eu não mandei mensagem no WhatsApp, assim como a Maria Helena, né? Para uma pessoa achando que era outra, né? Isso já aconteceu com você? Pois é. Outras vezes o erro vinha de hábitos incorretos, que o nosso cérebro inconsciente mandava a gente repetir e que a gente nem tinha noção, não tinha consciência de que eram hábitos errados. Vejam só alguns exemplos, né? Nós vamos falar alguns exemplos. Uma dificuldade inicial para nós era digitar sem ter aquele teclado físico, como o das máquinas de escrever e o das calculadoras. Nós tínhamos que acostumar com essas teclas pequenininhas e sensíveis ao toque, né? Tem toque para arrastar para o lado, tem toques em que você pressiona e deixa alguns segundos, outros toques você toca e tira o dedo rapidinho. Eram um mundo de opções diferentes para interagir com essa maquininha, né? Qual a outra dificuldade, Maria Helena, que você lembra aí? Olha, outra novidade que era bastante confuso para mim. Eu estava acostumada a ter, para cada coisa que eu precisava fazer, um aparelho ou um recurso específico. Então, para escrever e assinar à mão, eu tinha caneta. E para escrever rápido, máquina de escrever. Para fazer conta, como é que a gente sempre fez conta? Calculadora. Agora era tudo junto, para fazer tudo o que eu precisava. E como eu podia passar de uma coisa para outra? Não havia páginas para se folhear, só uma tela que aparecia e escondia tudo o que eu estava fazendo. E quando eu mudava da tela de anotações para a tela de calendário e depois para a tela de câmera fotográfica, olha que muita coisa que estava separado ficou tudo junto. E uma coisa, quando você ia
usar, escondia a A outra. coisa anterior, né? Exato. Por exemplo, quando a gente está no WhatsApp, e de repente a gente quer pegar como vai olhar aqui a câmera. Então, a gente, né, vai pegar e falar assim, eu vou olhar a câmera, então eu vou tocar aqui e vou buscar a câmera. Mas para eu buscar a câmera que está aqui, esconde o WhatsApp. E eu continuava usando tecnologia nova com os hábitos antigos. Eu anotava no papel o resultado de uma conta, depois digitava aquele valor ali no WhatsApp. Nada de copiar e colar, isso eu não sabia, usando os recursos que a própria memória interna do celular permite que eu use. Nada de busca rápida. Memória cheia, o que é isso? Pois é o hábito antigo, né? O próprio celular permite que você copie o dado da calculadora e jogue lá no WhatsApp, né? E você ficava usando o papel para fazer isso. Né? Sabe? E a agenda de endereço? Eu acabei de lembrar disso, né? A agenda de endereço estava ali na palma da minha mão, né? No celular. Mas eu não abandonava a cadernetinha de endereços, né? Hábitos antigos que eu não substituí por desconhecimento de algo melhor, né? Lembra que eu contei aí sobre quando conheci a Maria Helena, né? Quando conheci a Maria Helena, eu estava com aquela cadernetinha onde eu anotava os endereços. E eu agora, com o celular, continuava usando o mesmo recurso antigo, né? E por falar em hábitos, lembra que eu disse que a mente inconsciente é que governa os nossos hábitos, os seus hábitos? Um hábito negativo pode ser substituído por outro. Hábitos são pegajosos. Eles levam tempo para serem adquiridos, mas depois são fáceis de você mantê-los. Aqui na Semana Celular Sem Medo, nós queremos que você perceba e valorize essa característica fundamental do 60 de mais. Nós incorporamos recursos de prática associados ao conhecimento. Então aqui você vai trabalhar com a consciência e com a intenção. E nós vamos te ajudar para a ação correta, que é gerar novos hábitos no momento em que você precisar. Então, você consegue conviver em paz, a mente consciente, que é o que você quer, com a mente inconsciente, que costuma te travar. Nós vamos te ajudar a substituir essas travadas de cérebro por novos hábitos. Sabe, Tarcísio, outra utilidade do celular que eu pouco utilizava estava ali, na palma da minha mão. O calendário para saber os dias da semana, para anotar compromissos, mas para mim, de acordo com a minha mente inconsciente, calendário mesmo era aquele de mesa, o da folhinha mariana, com as fases da lua e folhas de destacar em um bloco, uma folha que a gente arrancava a cada dia que passava. Eu lembrava muito bem isso na minha infância e adolescência, que a gente toda hora ia lá querer virar o dia, falar o dia agora é outro. Então eu destacava aquela folhinha. Quando decidimos enfrentar o desafio de aprender a dominar o celular sem depender dos outros, aí o começo foi difícil, mas a gente não desistiu. A gente esquecia, apertava no botão errado, ficava perdido olhando para a tela, sem saber nem para onde ir, não sabia voltar, não sabia ir para frente, mas a gente não desistiu. Tudo que aprendemos, muitas vezes a gente parecia que esquecia logo em seguida, mas quando imaginávamos que já havíamos entendido, quando íamos para o nosso celular, parecia tudo tão diferente, mas seguimos tentando, até que resolvemos dar uns passos para trás e tentar aprender do zero. Observar e aprender o que se repetia entre os diversos aplicativos, o que significavam os botões e os símbolos. Fizemos como a gente fez para aprender a ler e escrever quando a gente era criança. Fizemos um beabá do celular. É mesmo. Aos poucos, a Maria Helena e eu fomos aprendendo não só sobre o celular, mas também sobre como as pessoas aprendem. Nós criamos uma forma de ensinar que nós chamamos de Neuro 60. E ela se tornou a chave para pessoas com mais de 60 anos de idade
aprenderem a usar o celular com segurança e autonomia. Na aula 3, que vai acontecer, quando vai ser? Na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Sexta-feira, às 8 horas, nós vamos explicar como funciona esse método Neuro 60 e como ele vai te ajudar a ganhar autonomia e segurança com o celular. Está relacionado com o uso da memória, com bloqueios, como superar esses bloqueios da mente consciente e inconsciente. Olha, Tarcísio, desse modo a gente foi progredindo, né? E com o jeito Neuro 60, já estávamos fazendo um monte de coisa no dia a dia com o celular, sem precisar olhar os papéis onde a gente anotava tudo. De repente, começamos a ajudar outras pessoas. Comecei a ensinar na Associação de Aposentados aqui da minha cidade e vi os associados tendo cada vez mais autonomia. O Tarcísio falou assim, a gente precisa dar um jeito de ensinar isso para mais gente. Olha só como o nosso jeito de ensinar ajudou tanta gente aqui na associação. Eu olhei para o Tarcísio e disse, mas como vamos fazer isso? Vamos ter que aprender a mexer em rede social? Não entendo de rede social. Tarcísio argumentou, não tem problema, a gente aprende. Aprendemos tanto até aqui e a gente aprende mais isso também. A gente aprende porque a gente tem uma missão nesse mundo, que é dar autonomia para as pessoas acima de 60 anos usarem o celular. E foi aí que encaramos esse desafio, porque além do conhecimento adquirido nos ajudar, a gente sabe que ele também ajuda outras pessoas que também não têm a quem recorrer ou acham que estão incomodando. E é por isso que você está aqui hoje, porque provavelmente você está na mesma situação, ou não tem filhos, ou eles estão longe, ou ocupados demais para ficar te ajudando, ou até sem paciência para te ajudar, porque eles foram criados noutro tempo, é outro ritmo, né? E eles não conseguem entender que a gente precisa desse jeito especial de aprender, que é diferente do deles, que já nasceram na era digital. Mas nós entendemos, a gente aqui dos 60 de mais entendeu isso, e é por isso que nós estamos aqui, para mostrar que dá certo, que você vai resolver sua vida com o celular, para devolver autonomia, liberdade e autoestima. Fazer você conseguir resolver a sua vida, conversar com quem você quiser, estudar pelo celular, se divertir do seu jeito, tudo isso usando esse querido celular. Porque talvez assim como eu estava, e a Maria Helena também, há 7 anos atrás, hoje você pode estar frustrado, achando que nunca vai conseguir dominar o uso correto do celular com autonomia, por medo ou hábito de adiar. Lembra da mente inconsciente? Enquanto você espera, presta atenção, enquanto você espera coragem, muitos com medo já começaram, estão lá na frente. E quanto ao hábito de adiar, né, de postergar, eu tenho uma pergunta. Você é interessado ou compromissado com essa meta de dominar o celular? Pensa nisso. É uma reflexão boa, né, Tarcísio? Aqui no 60 de Mais, a gente te ensina na prática, com exemplos do dia a dia. Foi assim que nós aprendemos e é assim também que você vai aprender. Nessa semana Celular Sem Medo, você experimentará como funciona isso e certamente você vai querer aprofundar cada vez mais seus conhecimentos sobre as infinitas possibilidades de uso desse aparelho ao mesmo tempo revolucionário e simples, que é o seu celular. Antes de te mostrar o caminho certo, nós precisamos falar de algo que quase ninguém fala, mas que muda tudo. Os erros que você comete achando que está acertando. Não por sua culpa, mas assim, porque ninguém te ensinou. Então, nós vamos fazer um trabalho aqui de te explicar como se a gente estivesse fazendo um bolo. Como que a gente faz um bolo? Antes de ir direto no caminho de como fazer, a gente
limpa as formas do bolo. Então hoje aqui nós vamos fazer essa parte aí de limpar as formas do bolo. Vamos falar o que a gente precisa eliminar primeiro, né? Agora que você já conhece um pouquinho da nossa história, talvez você esteja pensando, tá, mas como eu começo? Como é que mal consigo achar os botões certos aqui no celular, posso usar ele para resolver minha dúvida? Como é isso, Maria Helena? Como que começa? Pois é, Tarcísio, antes de entrarmos nesse assunto, a gente precisa passar por um ponto muito importante. E para isso quero que reflita um pouco comigo. Você já reparou como a gente faz de tudo para se proteger? A gente tranca a porta da casa, confere se desligou o gás, guarda bem guardadinho o cartão do banco, mas quando o assunto é o celular, não faz muita coisa com medo de errar, não é mesmo? E não é por mal, não é por descuido, muito pelo contrário. É porque a gente tenta fazer certo o tempo todo. Quando não sabe o certo, não faz. E por que não sabe? Porque ninguém te ensinou a mexer direito nisso aqui. Afinal, nós somos de outra época. É mais do que justo que você não saiba mexer em seu celular. Tá tudo certo. Mas o problema é tentar fazer certo, se equivocar e causar um problema ainda maior para você, para os seus filhos e para os seus netos. É por isso que nós vamos te mostrar 3 erros que impedem pessoas maduras de usar o celular com autonomia e segurança. Lembra que nós falamos de limpar as formas antes de fazer o bolo? Então, vamos falar aqui alguns erros que são muito perigosos e que você pode estar cometendo sem perceber. Nós selecionamos apenas 3 para te ensinar nessa live, né? Não dá tempo de ficar falando tudo. Isso é a título de conscientização. É claro que há vários outros erros que nós costumamos abordar com nossos alunos, né? E com um detalhe, aquilo que você sabe que já faz errado, que já não está dando conta, eu não vou ficar falando aqui agora. Porque você já sabe que faz errado. Tá tudo bem, ok? Por exemplo, eu sei que você não quer ficar dando trabalho para as outras pessoas, ou ouvir elas falando que você está errando de novo, alguma coisa que elas já te ensinaram 1000 vezes. Então, nós vamos para os erros que você comete todos os dias achando que está acertando, porque esse é que é o problema. Então, primeiro, fala aí para a gente, erro 1, qual que é o primeiro erro? Erro número 1, né, Tarcísio? Confiar em tudo que chega no seu telefone como se fosse oficial do banco, do governo. Uma coisa que a gente vê acontecer bastante hoje é gente ruim tentando passar golpe de todos os jeitos. E eles estão cada dia mais profissionais nesse assunto. Se usassem toda essa inteligência para o bem, os problemas do mundo acabariam. Acabavam Mas essas mesmo, né? pessoas não usam, né? Essas pessoas, os golpistas, né? Então, esses golpes estão cada dia mais frequentes e profissionais. Muitos desses bandidos usam do medo que você tem de usar o celular e se aproveitam disso e conseguem simular mensagens ou até ligações como sendo, né, por exemplo, do seu banco, do INSS, de qualquer coisa para tentar tirar dinheiro seu, transmitindo falsamente uma sensação de total segurança. Isso acontece porque muitas vezes você não conhece a verdadeira forma pelo qual o governo ou os bancos usam para se comunicar. Os golpistas fazem de um jeito que fica tão parecido com uma mensagem verdadeira que muitos acabam caindo em golpes. E quando você não domina o celular, o que acontece? Você fica muito mais vulnerável a esse tipo de golpe, mas propenso a perder din-din, perder dinheiro que você levou tanto tempo para conseguir, você perde isso para um bandido qualquer. Tudo porque um dia colocou na mente que, isso não é para mim, ou então, o digital não entra na minha cabeça. Lembra que a mente inconsciente governa 95% das suas ações? Pois é, a gente tem que saber disso. E se por acaso você cair em um golpe, não sei se alguém por aqui, algum de vocês aí passou por isso, é uma sensação
de vergonha muito grande, é uma sensação de impotência. Os bandidos hoje têm acesso a muitas informações e eles aprenderam a usar informações que são públicas para refinar os golpes. Eles conseguem te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, se passando por um parente e se passando pelo gerente do seu banco, informando até o seu CPF, seu endereço, te chamando pelo nome. Bastam algumas poucas mensagens com você para conseguirem te aplicar um golpe. Isso é muito sério, né, Tarcísio? Deixa eu te contar o que aconteceu uma vez. Nós recebemos no Instagram uma mensagem de uma aluna completamente desesperada. Ela escreveu assim: Marilena, pelo amor de Deus, Tarcísio, aconteceu uma coisa horrível, eu caí num golpe. E aí você não acredita o que fizeram com ela. Alguém fez um cartão das Casas Bahia no nome dela, lá no Nordeste, um cartão que ela nunca pediu, nunca usou, e começaram a fazer compras de valores bem altos, como se fosse ela. Quando ela viu, já estava tudo no nome dela. O filho precisou correr atrás de advogado, contactar a loja, provar que ela não tinha feito nada daquilo. Foi uma confusão tão grande que ela me disse: olha, Marilena, eu fiquei com tanto medo que pensei, não mexo mais no celular. E é exatamente aí que muita gente trava. A pessoa leva um susto, fica com medo e para de usar o celular. Justamente a ferramenta que ela precisa entender para poder se proteger. Calma, respira, porque existe uma coisa muito importante. Mais importante do que saber onde tocar é saber o que você não pode fazer, onde você não pode tocar. Antes de te ensinar o caminho certo, a gente precisa tirar da frente tudo aquilo que te coloca em risco, né? Vamos limpar as formas do bolo aí. Tudo que você talvez esteja fazendo sem perceber. Abrir um link errado, link é aquelas palavrinhas que vêm com destaque, assim, que se você tocar, elas disparam um programa interno do celular sem você perceber. Então, não toque nos links suspeitos. Outro erro, atender a uma ligação suspeita, dando muito papo para o golpista. Acreditar em mensagem falsa de banco, mensagem do governo, mensagem fingindo que é do INSS. Aliás, esse golpe do INSS está acontecendo demais, né? Gente se passando por servidor do INSS, dizendo que nós precisamos que você faça a sua prova de vida, e pede que você segure o documento, pede foto, só que a prova de vida oficial é feita pelo celular dentro do aplicativo certo. Você sabe qual que é o aplicativo certo? Nós abordamos muito isso aqui. Meu INSS, né? Meu INSS. Exatamente. Nunca por ligação do INSS para você. Nunca por mensagem. Nunca por alguém te pedindo informações. Então, primeiro, a gente limpa esse lixo escondido, limpa as formas do bolo que coloca você em perigo. Depois, a gente vai te mostrar o caminho certo, passo a passo, para você mexer no celular com autonomia e segurança. Vamos continuar? Sim, Tarcísio, olha, o que você precisa saber por enquanto é que seu banco, órgãos do governo, essas instituições grandes, elas não vão ficar te mandando mensagem a toda hora e a qualquer custo. E também não vão ficar batendo na sua casa, na porta da sua casa, em troca de informações e também se passando, né, por pessoas que estão ali credenciadas para fazer a prova de vida do INSS. E elas não ficam te ligando, eles não te mandam mensagem no WhatsApp, eles têm situações específicas em que se comunicam por meio dos aplicativos oficiais. E a gente vai tratar disso mais profundamente na aula 3, que inclusive vamos falar sobre a blindagem de carteira. E agora, essa blindagem de carteira é muito importante, muito importante, né? Então vamos falar na aula 3, né? Exato. Agora vamos continuar limpando as nossas formas aqui, né? Exato. Então, erro número 2, resolver o celular. Travando, como? Levando no técnico,
e aí o técnico apaga tudo. Isso já aconteceu com você alguma vez? Depois de algum tempo com o celular, ele acaba costumando ficar lento. Parece que ele fica travando. E às vezes quando você vai tocar em algum botão, em alguma parte da tela, ela muda assim de repente e você acaba apertando na tela errada. Quantas vezes já aconteceu isso, né? Isso acontece com muita gente. E aí, você se irrita, você fala, esse celular tá ficando doido. Ou você acha que tem que trocar o celular, né? E não dá para fazer isso sempre, né? Porque é caro, né? E aí, a outra opção é levar num técnico. E aí, como essa opção de levar num técnico é mais barata, você acaba levando ele lá para o técnico. E quando o celular volta do técnico, o desastre. Ele apagou tudo, diz que foi o único jeito de resolver. Você perde as fotos que recebeu no grupo lá dos netinhos, não tem mais os nomes e os números de celular na sua agenda de contatos, não tem mais as conversas do grupo da família, do grupo da igreja. Parece que recebeu outro aparelho de volta, porque parte da sua história foi totalmente apagada, né? Mas para o pessoal que é jovem, né, Tarcísio, para eles está tudo bem. Por quê? Porque eles colocam no celular lá 40, 50, 60, 100 fotos num dia só. Mas você tem coisas muito preciosas aí que você não pode perder, porque você é uma pessoa que guarda coisas importantes no celular. Então, seu celular não pode ficar à mercê do técnico da loja, que ao invés de resolver o problema que está travando o seu celular, ele só quer saber de apagar tudo. E você nunca mais vai poder recuperar aquela fotografia que você fez naquela viagem que alguém te mandou, que você realmente queria lembrar. Aquela foto em preto e branco também, que alguém achou dentro de um armário e te mandou, mas você não lembra nem quem foi que te mandou. Aquela foto que o seu neto mandou quando ele era pequenininho, foi embora, você não tem mais. E por que isso acontece? 90% das vezes que um celular trava, não é problema do aparelho. Você sabia disso? É muito comum que o celular esteja com uma grande quantidade de informações acumuladas ali dentro dele. E, de vez em quando, é preciso limpar a memória interna dele, que vai se acumulando de informações. É igual a lixeira da sua casa. Se você não tirar o lixo, vai transbordar uma hora. Você precisa, então, levar o lixo lá para a rua, né, para ele ser pego lá pelo pessoal da limpeza urbana. Isso para quem mora em casa, né? Quem mora em apartamento é o lixo coletivo. E não é só isso. Mais importante do que saber outras formas de esvaziar a memória do celular, você tem que saber as formas corretas de armazenar corretamente o que tem de valor lá dentro dele, para não correr o risco de perder. E também, armazenamento organizado faz você acessar mais facilmente as suas informações, ao invés de ficar perdido sem saber onde que estão cada foto ou documento com a categoria certa. Tarcísio, tem um jeito de resolver isso. Inclusive aqui no 60 de Mais, o Tarcísio e eu ensinamos nossos alunos a criar o baú das boas lembranças. Inclusive, vamos até mostrar o nosso baú das boas lembranças na aula 3. E agora tem o erro 3, né, Tarcísio? Lá na aula 3 a gente dá esse detalhe do baú das boas lembranças, né? Sim. Que é uma analogia que a gente está fazendo, uma comparação com o baú, mas é adaptada para a lógica aí do mundo digital, né? O baú das boas lembranças. Aquele que você vai utilizar para preservar memória que você não pode perder nenhuma de documento, de foto, né? Dos seus entes queridos e coisas de alta responsabilidade. Então vamos para o erro número 3, continuando aí a limpar as nossas formas para fazer o bolo, né? Erro número 3, viver sem autonomia digital. Esse é o pior dos 3 erros, porque ele gera amargor, ele gera assim, isolamento social. Eu me lembrei do meu pai, assim, ele faleceu com 93 anos, né? Eu me lembro quando faleceu a mãe dele, minha avó. Depois ele perdeu uma irmã que ele gostava tanto, e aos pouquinhos
ele foi se isolando e não foi substituindo por outras formas de convívio social, né? E, continuando a falar sobre autonomia, o que não ter autonomia faz com você? Faz de você um refém de alguém que te ajude. Não só refém, você vira uma pessoa chata. A chata que depende toda hora dos outros e toda hora chama alguém pedindo ajuda. E você, constrangido, constrangida, tende a se isolar, porque não gosta de ficar incomodando os outros. Na sua cabeça também, às vezes, parece que o chato é o seu neto que perde a paciência quando você chama de novo para ajudar a enviar uma foto no grupo, coisa que ele já te explicou 1000 vezes. E essa reação dele é normal. Afinal, ninguém aguenta ficar o tempo todo sendo incomodado. Mas deixa eu te contar uma coisa, com todo carinho. Muitas vezes não se trata de quem tem razão, se é você, ou seu neto, ou parente. O que é? Tarcísio, né? O que acontece é que vocês dois querem se entender. Ali você com seu neto, com seu filho. Só que cada um tem um ritmo, um jeito, uma facilidade diferente com o celular. E é por isso que estamos aqui, para que você não precise mais depender dos outros, nem ficar com aquele desconforto de pedir ajuda, para que você tenha autonomia, confiança e tranquilidade para fazer tudo sozinho e ainda se orgulhar disso. Não é que você é chato ou chata, é a situação. Essa situação em que você chama seu neto só quando precisa resolver algo no celular. E aí acaba achando ruim quando ele perde a paciência. Isso acontece mais do que você imagina. Sem perceber, vovô ou vovó, você acaba virando a pessoa do celular, aquela que só chama quando precisa de ajuda e que sempre se sente incomodando alguém. Olha só essa cena comigo. Estava perguntando, porque o meu filho falou assim, ó, seu neto vai deixar de ir de casa, que ele só vem aqui, passa uma semana, você fica só fazendo pergunta de celular para ele. Aí eu resolvi fazer esse curso aqui, aprendendo coisa que eu nem sabia. E agora eu não sabia mexer no WhatsApp. Então aqui eu aprendi muita coisa sobre o WhatsApp, localização, no Wi-Fi. Eu não sabia nada dessas coisas, não. Oh. Eu ficava perguntando pro meu neto, meu filho, eles já estavam de saco cheio. Agora, tá vendo o que acontece? Agora, o contrário. Imagine você aprendendo a fazer uma foto do bolo que acabou de sair do forno. Aí você posta nos stories do Instagram, bonitinho, e marca o seu neto. Netinho, tem bolo quentinho te esperando aqui. Imagine o celular dele vibrando, aí ele abre e sorri e mostra para o pai ou para a mãe, né, todo empolgado. Olha isso, a vovó me marcou nos stories, diz que tem um bolo me esperando lá. E o seu filho surpreso, né? Como assim? Ontem ela mal conseguia fazer uma ligação, vamos lá ver o que está acontecendo. Ela aprendeu até a mexer no Instagram. E o que começa com uma simples foto enviada na rede social vira uma tarde gostosa, cheia de conversa, risada, cheirinho de café e memória boa, daquelas que ninguém esquece. Isso não tem preço, hein? É verdade. Tudo porque você conseguiu fazer algo sozinha ou sozinho no seu celular e usou isso para se conectar com quem você ama. Atenção, vovô, vovó, mexer no celular nunca foi só para se virar, nunca foi apenas para não precisar chamar seu neto toda hora. O celular pode te devolver algo que você nem percebeu que perdeu. A autonomia para se reunir com a família, de chamar para perto, de criar momentos simples e inesquecíveis. Agora eu me lembrei do meu pai lá, se naquela época ele tivesse essa familiaridade com o celular, ele poderia ter expandido, né, o seu ciclo de amizades, ter contato com ex-colegas. E não se isolado, né, que é o maior risco hoje, é ficar isolado, né, das pessoas. Recentemente eu participei de eventos sobre longevidade e saúde, né, e vi que os médicos hoje estão prescrevendo atividades
que levam as pessoas a ter contatos umas com as outras como forma de tornar a vida mais leve e até se curarem de sintomas de doenças, né? Exato, exato. Então, vamos lá, vamos continuar. Você já teve essa autonomia a vida toda. A tecnologia só tirou isso de você porque ninguém te ensinou com paciência e método adequado. E agora chegou o momento de pegar de volta tudo isso no seu tempo, do seu jeito e transformar seu celular numa ponte para se reconectar com quem importa. Nós já extrapolamos o tempo aqui da nossa primeira aula. Então, vamos fazer uma revisão para você sair daqui lembrando tudinho. Vamos lá? Nesta aula de hoje, você aprendeu os 3 erros que te impedem de usar o celular de forma correta. No primeiro erro, você descobriu que nem tudo o que reluz é ouro. E quando o banco, o governo, outras instituições importantes precisam comunicar algo importante com você, essas instituições nunca utilizam canais comuns como WhatsApp, SMS, ligação direta para você. Você aprendeu que deve fazer a blindagem da carteira para se prevenir de golpes e fraudes. Nós vamos falar sobre essa blindagem da carteira na aula 3, né? Agora, qual que é o segundo tópico que nós aprendemos? No segundo erro. O segundo erro. O segundo erro que mais acontece é que você, quando o seu celular trava, você não precisa levar o celular para o técnico, que muitas vezes ele vai apagar todas as suas fotos e mensagens. O que você precisa é ter o baú das boas lembranças. Esse baú vai impedir que seu celular fique cheio e mesmo quando ficar travando, não tem problema apagar, porque está tudo lá guardadinho no baú das boas lembranças. E o terceiro erro que nós abordamos, você percebeu como a falta de autonomia vai tirando pequenas coisas do seu dia a dia. Falta de autonomia tira até momentos que sempre foram naturais com a sua família e amigos. Quando você recupera essa autonomia, você não só aprende a mexer no celular, você também recupera convivências, conversas, convites e lembranças que fazem parte da sua vida, porque hoje está tudo concentrado aqui nesse veículo de comunicação. Como dissemos no início, antes de fazer o bolo, precisávamos lavar as formas. Hoje nós lavamos as formas, mostrando para você quais são os 3 erros que te impedem de usar o celular da forma certa. Nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã, vamos te passar a receita do bolo, ou seja, mostrar o que você precisa para dominar o celular com segurança. E aí, perdeu o medo. Perdeu o medo, exatamente. E então, não perca a aula 2. Pegue agora o seu celular e programe o despertador, que quarta-feira, às 8 horas da manhã, a segunda aula será liberada lá no seu e-mail e também no grupo do WhatsApp, onde você se inscreveu para o evento. Maria Helena, ensina como programa o despertador? Ah, sim. Você precisa entrar aqui, olha, no aplicativo Relógio. Tocou aqui no aplicativo Relógio e tem um mais aqui, que a gente vai adicionar um alarme, um despertador. Bom, então aqui eu vou escolher, por exemplo, que eu quero quarta-feira, eu vou tocar, fica marcado a bolinha na quarta-feira, e no relógio eu só deslizar aqui, olha, colocar que eu quero ser lembrada 5 minutinhos antes. Então, é só eu deslizar meu dedo aqui, né, e vou deslizando até chegar às 7 horas e 55 minutos. Aqui pronto, 7 horas e 55 minutos, quarta-feira está marcado. Que vai ser a hora da... 5 minutos antes, para dar tempo de você ligar, né, e liga o celular e deixar tudo pronto para você não perder a aula 2. E você vai tocar em salvar, porque você primeiro só deixou ajustado aqui hora e dia e precisa salvar para o seu celular poder estar tocando nessa hora que a gente combinou. E se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp do evento, toca aqui embaixo dessa aula
vai ter um botão. E é muito importante você entrar lá no grupo de WhatsApp, pois as apostilas dessas aulas estão sendo enviadas lá no grupo. E aqui nós vamos mostrar como você vai fazer para acessar essa apostila. Lá no grupo, vamos enviar essa mensagem que está aparecendo na tela e você toca no link, essa palavrinha destacada, no link dela. Tocando no link, vai abrir na sua tela, assim, desse jeito que você está vendo. E não se preocupe, lá no nosso Instagram e no Facebook 60 Demais, nessa postagem que está aparecendo na tela, tem um vídeo explicando como você faz para poder você obter o material da aula. E agora, um recado muito importante. Vamos fazer um sorteio do kit 60 Demais na aula 4, domingo, às 9 horas da manhã. Para participar, você precisa fazer o seguinte. Saindo aqui da aula, você vai no nosso canal 60 Demais no Instagram ou no Facebook também 60 Demais e vai entrar nessa postagem que está aparecendo na tela. Nela você vai comentar qual foi o maior aprendizado que você teve na aula de hoje. Pronto, fazendo este comentário, você já estará na lista de participantes do sorteio. Nos vemos então na aula 2, quarta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Estou falando isso porque tem gente nos ouvindo aí de outros países, né? E nessa aula você vai descobrir o que você precisa para dominar o celular com segurança. Um abraço. Um abraço, até a segunda aula.